Geminianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura especial do ano de 2026. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Gêmeos, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje nós vamos ver aqui quais são as previsões, o que nós temos aqui para falar sobre tudo aquilo que vai acontecer no próximo ano, quais são as energias principais, o que vai acontecer no nosso ano de 2026. Hoje nós vamos fazer uma leitura diferente, também especial. A gente vai tirar primeiramente, eu tô aqui procurando a carta e a carta tá na minha mão. Primeiramente a gente vai tirar aqui uma carta do Bom Tarô, pra gente fazer uma leitura do mantra do ano, o mantra que vai te seguir, vai te guiar ao longo desse ano. Em seguida vamos tirar 3 cartinhas do Osho, pra gente entender qual é que é a energia principal do ano. Em seguida vamos fazer a leitura de tarô. E por fim vamos tirar aqui uma mensagem final do tarô dos gatos, como direcionamento e guiança para o ano de 2026, ok? Por isso, geminianos, começando pelo seu mantra do ano. Qual é a mensagem, qual é o mantra do ano para os geminianos? Qual é o mantra do ano para os geminianos? Eu procurava algo especial para oferecer à minha filha. Mantra do ano para os geminianos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Qual é o mantra do ano para os geminianos 2026? Gratidão, gratidão. Mantra para os geminianos. Uau! Saiu a carta do louco! E essa carta aqui desse oráculo é tão linda, gente. Olha só. Incrível. Eu vou ler pra vocês. O mantra do ano de vocês é o louco. Por isso é que energia de renovação e inovação total. O louco diz o seguinte: entusiasmo. Eu sei que uma abordagem espiritual raramente parece lógica e por vezes até aparenta ser impraticável. Contudo, quando esta carta aparece, posso correr um risco de ter confiança e de que com fé tudo é possível. Os reinos invisíveis revelarão cada passo ao longo do caminho. Estou destinado a viver isso, independentemente de para onde viajar. Este é um período em que estou aprendendo que sou um ser espiritual e a ter uma experiência humana. Estou aprendendo que sou um ser espiritual, tendo uma experiência humana. Por isso é assim, geminianos, se vocês quiserem tirar um print aqui da mensagem do mantra para vocês deste ano, a gente começa logo vendo aqui com essa energia inicial que o ano de 2026 vai ser um ano de inovação, um ano de entusiasmo, um ano de imprevisibilidade, um ano de renovação, um ano em que você vai se jogar em aventuras que você nunca se jogou antes, onde você vai se permitir viver aquilo que você veio viver, veio ser. Muito interessante. Agora vamos ver aqui com o Osho qual é a mensagem. Qual é a energia principal que os geminianos vão trabalhar ao longo do ano de 2026. Energia principal que os geminianos irão viver ao longo do ano de 2026. Energia principal que os geminianos irão viver ao longo do ano de 2026. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Gêmeos 2026. Meu Deus, olha, saíram 4. Elas por sair 3, mas saíram 4. E a gente vai aceitar. Uau. Primeira carta que caiu foi a carta do condicionamento, a carta do diabo. A carta do mago, que é a existência aqui no Osho. A carta do pajem de copas, que é a compreensão aqui no Osho.
E a carta do 7 de ouros, que é paciência aqui no Osho. No final do deck, a carta da lua, que são as vidas passadas aqui no Osho. Mas qual é a energia principal aqui do ano de 2026? Você, geminiano, vai estar tirando as máscaras, tirando a pele ou a capa protetora que você utiliza para poder fingir que é algo, para poder se associar a um determinado lugar, para poder se manter num determinado grupo. Você vai finalmente ter coragem de deixar de seguir as outras ovelhas para assumir o seu papel de leão, o seu papel de fera. Você vai se permitir acessar aquilo que é verdadeiro em você. E isso vai ter altos e baixos, né? Porque a gente tem que, com a carta das vidas passadas aqui no final do deck, me mostra que você, ao longo do ano de 2026, vai ter acesso a muitas questões que ainda estão inconscientes para você agora. E essas questões inconscientes depois vão refletir o porquê que você tem mantido essa máscara, mantido essa capa protetora, tendo mantido essa aparência que você tem mantido até agora. Depois a gente tem aqui a carta do mago, carta da existência. Tá me falando aqui sobre alquimia, sobre você se observar sendo de fato o criador da sua realidade, sendo de fato o comandante da sua realidade. Você entende que quando você adota máscaras, você vai viver uma experiência da realidade pautada nessas máscaras, pautada nessas limitações. Quando você decide tirar as máscaras, você entende que você tem o poder de cocriar a realidade que você realmente deseja, porque a realidade é só e apenas um reflexo da sua verdade interior. Mas depois a gente tem aqui um pajem de copas e um 7 de ouros. E tanto uma carta como a outra remetem à espera e à paciência. Porque a gente tem aqui um processo que está em desenvolvimento. Você mesmo que reconheça que tem se limitado, que tem colocado máscaras, mesmo depois de reconhecer essas máscaras, você ainda tem uma certa dificuldade de voar. Você ainda tem uma certa dificuldade de se libertar. Porque acredita, de alguma forma, que não tem capacidade de chegar lá. Mesmo que seja óbvio para você que se todas as realidades estão disponíveis para você, então você pode. Mentalmente, racionalmente, você já sabe disso. Só que no seu coração você não consegue acreditar nisso. E é essa maior mudança que acontece ao longo do ano de 2026. É um processo onde você se redescobre e entende que é a sensação que é sua verdade. É a emoção mais profunda, o sentimento mais profundo que revela a sua verdade mais profunda, e não as capas e as camadas que o ego deseja. E por isso que leva um tempo. Existe aqui um moldar, um remoldar, uma reconfiguração, uma reprogramação do inconsciente. E para isso é preciso paciência, porque as coisas não acontecem do dia para noite. Existe aqui um processo, ok? Mas a energia é excelente, geminiano, excelente mesmo. Tá aqui uma energia de libertação, uma energia de transformação, inovação, incrível. Tá certo. E agora vamos ver mais especificamente ao longo do ano quais são as situações, desafios e questões que os geminianos irão viver ao longo do ano de 2026. Questões, situações que os geminianos irão viver ao longo do ano de 2026. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Gêmeos 2026. Primeiro caiu aqui a Rainha de Espadas.
eremita, 8 de espadas, 7 de copas, 3 de paus e um ás de ouros. No final do deck, um 7 de paus. Bom, questões que são evidentes logo de início. O único arcano maior que saiu aqui pra você foi o eremita, o arcano do eremita. E aqui a gente vê que mostra aqui um reforço na ideia de que a introspecção e o conhecimento interior, a exploração do consciente, inconsciente e subconsciente vão ser a pauta principal do seu ano de 2026. Aqui você vai explorar a sua mente, explorar as suas emoções, explorar a sua espiritualidade de formas que você nunca explorou antes. A gente começa o ano com uma rainha de espadas. A gente começa o ano muito afiados, com ideias claras, com entusiasmo, com precisão naquilo que são seus objetivos. Você começa o ano já sabendo aquilo que você quer e indo pra cima, botando pra cima. Mas, entretanto, chega aqui o eremita e fala assim: pera, para eu conseguir chegar neste lugar aqui, eu preciso de resolver essa situação que tá aqui. E para eu resolver essa situação que tá aqui, eu preciso de me recolher e explorar o consciente, inconsciente e subconsciente. E nisso que isso acontece, a gente entra aqui no 8 de espadas. E o 8 de espadas fala sobre essa ruminação de pensamentos, fala sobre pensamentos aleatórios. Ai, tá me faltando a palavra agora. Mas é basicamente você e a sua mente ruminando em todas as situações, todas as possibilidades, todas as questões que estão envoltas à situação que você estiver vivendo. Por isso você entra aqui num lugar de muito aprisionamento mental, porque você entra aqui num ciclo vicioso de pensamentos e que às vezes é difícil você conseguir sair. No entanto, daquilo que eu tô vendo aqui na leitura, vai ser necessário você passar por isso para você conseguir encontrar a saída. Por isso, até o meio do ano, você vai estar aqui num momento bem introspectivo, bem voltado para dentro mesmo. E a partir da segunda metade do ano, a gente já tem aqui um 7 de copas, o 3 de paus e o ás de ouros, que me fala aqui que você começa a explorar oportunidades e acessar caminhos e reconhecer portas e janelas, caminhos que se abrem para você. Nem todos eles são para você. Uns são apenas ilusão, outros são caminhos que vão te levar a um crescimento, a uma abundância, a um lugar que você deseja. Mas outros não. Outros podem ser mais complicados e te levar para o mesmo lugar ou voltar para trás para algum momento que vai te deixar ainda preso nesse ciclo vicioso. Mas aqui é importante você saber reconhecer esses padrões, reconhecer aquilo que você está carregando no seu peito, reconhecer aquilo que está acontecendo dentro de você, para que você saiba escolher a taça certa, para que você saiba escolher o direcionamento certo. Com esse 3 de paus e o ás de ouros aqui no final, me mostra que você consegue escolher esse caminho, porque você começa a reconhecer de uma forma bastante clara e objetiva onde você vai chegar e o que você pode atingir se você seguir aquele caminho. Porque você começa a ter essa clareza, você começa a entender qual é o direcionamento que você precisa de realmente colocar em prática. Mas a gente vê aqui um processo bastante cheio de altos e baixos ao longo do ano. Você tem momentos
de muita confusão mental, mas também momentos de muita clareza. Momentos de que parece que está tudo perdido e momentos em que você encontra um monte de oportunidades. Vai haver aqui uma oscilação na sua energia ao longo do ano de 2026 para poder te equilibrar, para te recalibrar para a frequência que você precisa de estar, ok? Mas vamos abrir aqui mais a energia com o Tarô das Deusas. Vamos entender um pouco mais do que está acontecendo na vida do geminiano no ano de 2026. O que está acontecendo na vida do geminiano no ano de 2026? O que está acontecendo na vida do geminiano no ano de 2026? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Gêmeos, 2026. O que é a Rainha de Espadas? Cavaleiro de Ouros. O que é o Eremita? Rainha de Ouros. O que é o 8 de Espadas? Roda da Fortuna. Adoro. O que é o 7 de Copas? Pagem de Ouros. O que é o 3 de Paus? 4 de Paus. E o que é o Ás de Ouros? Pagem de Paus. No final do deck, um 3 de Espadas. E que engraçado, viu, Gêmeos? A gente saiu aqui Cavaleiro de Ouros, Rainha de Ouros, Pagem de Ouros e Roda da Fortuna logo em seguida. O que me mostra aqui o quê? Essa questão da introspecção, na exploração interior, tentar entender a resposta, tentar entender como é que você deve fazer, está muito voltado para suas questões profissionais, para sua questão financeira, para sua questão de estabilidade material. É como se você tivesse revoltado com essa instabilidade, revoltado com o fato das coisas nunca realmente darem certo para você de uma vez por todas. Tá sempre, quando parece que as coisas vão dar certo, tudo deixa de dar certo de novo. Quando as coisas estão ruins, depois algo novo acontece e a sua energia aumenta novamente e você tá bem de novo. Mas depois algo acontece e algo vai tudo por água abaixo de novo. Esses altos e baixos, eles estão acontecendo porque existem questões inconscientes que você ainda não tem reconhecimento que refletem essa instabilidade. Por isso, ao longo do ano de 2026, você vai passar por uma exploração interna ainda mais profunda para que você possa curar essa oscilação tão grande e você consiga, de fato, refletir essa segurança a nível material, a nível financeiro, a nível profissional. Você está por muito tempo aqui buscando chegar a um sucesso, chegar a um lugar, chegar àquele destino que você sente que é seu. Só que quando você avança, parece que, apesar de haver um lado seu que te mostra que aquilo é o caminho, existe sempre um outro lado seu que mostra que existem outras oportunidades e que talvez você possa fazer as coisas de uma forma diferente, e aí você acaba se desviando do caminho principal. Mas a gente tem aqui a Roda da Fortuna. E essa Roda da Fortuna veio debaixo do 8 de Espadas, o que me mostra aqui que essa sua ruminação de pensamentos, essa sua esse seu aprofundamento no consciente, inconsciente, nos seus pensamentos, no seu lado racional, vai te fazer entender algumas coisas sobre você que você não entendia ainda. Vai te fazer entender algumas coisas sobre o mundo que você não entendia ainda. E isso vai trazer uma grande mudança para sua estabilidade futura. Por isso que a gente tem em seguida, principalmente nas últimas duas cartas, debaixo do 3 de Paus, o 4 de Paus, e debaixo do Ás de Ouros, o Pagem de Paus. O 4 de Paus aqui me fala sobre comemorações, me fala sobre conciliação, me fala sobre família. E o Pagem de Paus aqui me fala sobre novidades, me fala sobre mensagens rápidas, me fala sobre mudanças rápidas. E esse Pagem de Paus vem debaixo do Ás de Ouros. Ou seja, a partir do momento em que você
Entende o que está acontecendo dentro de você. Descobre qual é que é a taça certa para você. Segue aquele caminho de uma forma persistente e coerente. Começa a traçar o caminho naquele sentido. O universo apoia essa sua decisão em direção àquele caminho e abre espaço, abre o caminho para você ter o melhor que puder ter daquele caminho. E de imediato, tudo aquilo que são as oportunidades, as novidades ou as bênçãos que tiverem para vir para você, elas surgem. Mas é que primeiro você precisa de entender algo sobre você. Mais pro final do ano, você vai ter aqui uma grande novidade. Novembro, dezembro de 2026, guarda aqui uma novidade que vai te trazer muito entusiasmo e vai te trazer uma mudança muito drástica na sua vida. Mas tudo isso após um processo que você vai passar ao longo do ano de 2026, ok? No final do deck, 3 de espadas. E esse 3 de espadas aqui está me falando sobre ciclos que estão todos ciclos que estão interligados. Não é essa a palavra que eu quero dizer, mas são ciclos que estão interligados. Essa é a bruxa do passado, bruxa do presente e bruxa do futuro. E elas estão segurando uma corda. E essa corda, ela está fechada. Por isso, passado, presente e o futuro estão sempre se repetindo. É como se você estivesse sempre vivendo a mesma história, sempre a mesma dor, sempre o mesmo problema. Isso. Você vai entender aqui que existem alguns padrões que estão sempre se repetindo na sua vida. E você vai querer entender por que eles estão se repetindo e o que você faz para deixar que isso aconteça, para fazer com que isso deixe de acontecer. Então, você vai parar para explorar o seu inconsciente e aí sim você vai entender que existem questões de vidas passadas, que existem questões de situações que você viveu no passado ou no futuro que estão afetando o seu presente, que estão afetando a forma como você vive sua vida no presente. Reconhecendo isso, você começa a voltar a ganhar as rédeas da sua própria vida. Você deixa de estar refém daquilo que está no inconsciente e porque você conhece aquilo que está no inconsciente, isso se torna consciente. E porque se torna consciente, você volta a ter as rédeas da sua própria vida, as rédeas do seu próprio personagem. Uau! Ok. Conselhos e direcionamento para os geminianos. Conselhos, avisos e direcionamento para os geminianos no ano de 2026. Conselhos, avisos e direcionamento para os geminianos no ano de 2026. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é a rainha de espadas com cavaleiro de ouros? Saiu aqui um 7 de espadas. O que é o eremita com a rainha de ouros? O enforcado. O que é o 8 de espadas com a roda da fortuna? Julgamento. O que é o 7 de copas com pajem de ouros? Nossa, muita carta. Eu vou citar só aquela que caiu no chão. No chão, né? Na mesa. 8 de copas. 3 de paus com 4 de paus. Carro. Ás de ouros com pajem de paus. 7 de paus. Engraçado, né, gente? E 7 de ouros. 3 sets aqui nessa última... Não, 4 sets nessa última tirada. 7 de espadas, 7 de ouros, 7 de paus e a carta 7, que é o carro. E assim, a gente já saiu aqui na leitura também com 7 de copas, logo no início. Por isso, todos os sets de todos os naipes, inclusive arcanos maiores,
estão presentes na sua leitura. E temos o 7 de paus aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Você tem 6 setes presentes aqui na sua leitura. O que isso significa? A gente tem aqui uma questão relacionada com a sua identidade, relacionada com com o seu ego, com a forma como você se identifica com o ego, com a forma como você se identifica com a vida. É isso que está em xeque aqui ao longo do ano de 2026. Você vai aprender a entender, a se compreender e a se ver de uma forma diferente. Debaixo da rainha de espadas e do cavaleiro de ouros, a gente tem aqui um 7 de espadas. A gente vê aqui alguém que tem muitas ideias, que é muito criativo, muito original, muito inteligente. No entanto, não age com tanta rapidez a nível físico quanto a sua mente. Por que não age com tanta rapidez? E por que você não age com tanta rapidez? 7 de espadas. Existe muita autossabotagem, muita autocrítica. Existe aqui uma pessoa muito autossabotadora. Porque sua mente não para de funcionar, não para de criar cenários aleatórios, você acaba por ficar preso nesses cenários, enforcado. Debaixo do eremita e da rainha de ouros, nós temos aqui um enforcado. Esse momento de introspecção e iluminação interior vai te trazer uma nova forma de encontrar sua estabilidade a nível material e financeiro. No entanto, até que você consiga fazer o movimento, você vai se sentir preso, vai se sentir pendurado, vai se sentir estagnado ainda por um grande período, principalmente ao longo do próximo ano. Eu diria que só mesmo pro final do ano é que você vai conseguir entender o que realmente é preciso ser feito e o que precisa ser deixado para trás. Ao longo do ano de 2026 vai ser todo esse processo de tirar e reconhecer aquilo que está no inconsciente para se tornar consciente, para você saber exatamente o que fazer e para onde ir. Debaixo do 8 de espadas tem a roda da fortuna e debaixo da roda da fortuna a carta do julgamento. Você vai estar sendo chamado a mudar, vai estar sendo chamado a sair do lugar, está sendo chamado a mudar de direção, está sendo chamado a fazer um movimento diferente. Você vai sentir isso, mesmo que não saiba para onde nem como, mas você vai sentir. Tanto é que debaixo do 7 de copas e do pajem de ouros a gente tem um 8 de copas. Você que num determinado momento decide se afastar de determinadas situações, decide deixar para trás algumas ilusões. Pode ser que uma questão de terminar algum relacionamento, pode ser uma questão aqui de se afastar de alguns amigos ou família ou de algum trabalho. A meio do ano, mais ou menos, diria julho, agosto, setembro, você toma aqui uma decisão de se afastar e ir em direção a algo diferente. Porque você começa a entender aqui que algo que você tem mantido na sua vida até agora está te prendendo. E assim, é complicado porque não é sobre a outra pessoa ou a outra situação, não é sobre o trabalho, não é sobre o lugar, não é sobre as pessoas, é sobre como você se sente com aquela pessoa, é sobre como você se sente naquele lugar, é sobre como você se sente naquele caminho. Não é que o caminho seja errado, não é que a pessoa seja errada, não é que o trabalho não seja bom ou não seja certo. Tem a ver com a forma como você se liga a esse lugar ou a essa pessoa. E aqui você vê que há muita coisa que você forçou, que há muita coisa aqui que você está mantendo a aparência ou apenas seguindo porque você acha que deve ser o certo, que é aquilo que você acha que é certo, ou aquilo que todo mundo te fala que é certo. Por volta do mês de julho, agosto, você decide deixar para trás, cortar aquilo que não serve mais para você de uma vez por todas.
Tanto é que a gente depois logo tem o 3 de paus e o 4 de paus, que a gente falou, no momento em que você decide por uma das taças e decide ir por um caminho, o universo começa a abrir-se nesse caminho para você. E a gente tem aqui o carro. Grandes avanços começam a acontecer no momento em que você deixa para trás aquilo que não faz sentido para sua vida e que não faz parte mais da sua energia. E depois do Ás de Ouros e do Pajem de Paus, temos aqui um 7 de Paus. No final do ano vai ser sobre você aprender a se guiar por essa intuição, aprender a ouvir a sua intuição e o seu coração e saber se defender dos pensamentos, comentários, ideologias de pessoas que não vêm agregar nada para você. Mas, gente, estamos aqui com um belo desafio. Mas você pode ter certeza que no final do ano, principalmente no final do ano de 2026, você vai ter aqui um grande avanço, uma grande mudança, uma grande elevação dentro dos campos que você deseja na sua vida. Principalmente no que toca a vida profissional, carreira e finanças. Nesses aspectos principalmente, você vai começar a entender que nada é permanente. Você não pode imaginar que vai ganhar algo e manter aquilo permanentemente. Não, aquilo tem fases e é por ciclos. Para você conseguir se manter e crescer a um nível financeiro, a ter abundância na sua vida, você precisa de ter um conjunto de práticas a nível diário que te levem para esse lugar. Que até então você não sabia exatamente quais eram. Até então você não sabia exatamente como fazer isso. Bom, vamos então com a mensagem final do Tarô dos Gatos. Mensagem final para os geminianos. Mensagem final para os geminianos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Gêmeos 2026. Rei de Espadas e a Morte no final do deck. Vou ler as duas para vocês. O Rei de Espadas diz o seguinte: imóvel, numa pose rígida e distanciada, o Rei de Espadas é indecifrável enquanto observa a situação, analisando cuidadosamente cada pormenor. A sua figura austera exprime autoridade e rigor, qualidades indispensáveis para a gestão impecável das complexidades do cotidiano. É um governante erudito e sábio, dotado de uma inteligência aguçada que mantém habilmente separada do seu coração felino. A sua severidade confere-lhe uma aura intocável e o poder de um verdadeiro líder da colônia. Ele é um ponto de referência vital, um bastião de moralidade e diplomacia. Haja com habilidade e nada o poderá prejudicar. Mensagem forte, viu? Muito sobre maturidade, diplomacia, seguir os seus princípios, seguir a sua ética. E a Morte diz o seguinte: a Morte é um predador extremamente poderoso, que se move nos confins do desconhecido. Tudo o que encontra muda inexoravelmente a sua passagem. Representa uma entidade universal que vai além da vontade individual e acompanha a transformação inata da existência. Além disso, convida-o a se libertar de tudo o que é obsoleto para acolher o novo e abrir caminho para o que é melhor e autêntico. A sua chegada marca, portanto, o fim de um ciclo e o início de uma nova fase cheia de promessas positivas, embora sujeitas a mudanças dolorosas. Não tema a renovação, afinal, tem pelo menos 7 vidas. Geminianos, mensagem profundérrima. Vejam mais vezes essa leitura, principalmente
mais pro meio, pro final do ano que vem, porque aqui vai fazer mais sentido ainda pra vocês, ok? E muita força, fé e foco, porque você vai conseguir, ok? Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, conhecer a Escola dos Mistérios se você não conhece ainda. E boas festas, feliz ano novo, feliz Natal, e a gente se vê no próximo ano. Um beijo no coração.